teu sangue. Tu, conhecedor de todas as coisas e sabedor de todas as coisas. E ao terceiro dia, tu ressuscitou. E todo o poder foi-te dado no céu e na terra. Nada mais é impossível para ti. Nada mais está longe de ti, porque todo o poder foi-lhe dado no céu e na terra. Senhor, eu não sei o que esse irmão que está orando comigo necessita, precisa, mas Tu conheces, Senhor, a verdadeira necessidade. Muitas vezes pensamos, Pai, que é o dinheiro que vai tirar dessa aflição, talvez o bom advogado, talvez o excelente médico, talvez o melhor tratamento, mas muitas das vezes, Senhor, é a alma ferida que precisa ser tratada, que precisa ser cuidada, para que as Tuas bênçãos se manifestem na vida deles. Senhor, eu não sei, Tu tens as multiformes de trabalhar. O Teu Espírito Santo tem a criatividade e de saber o que realmente cada um precisa. Então que Tu venha agir na vida de cada irmão, Senhor. E que essa paz que Tu desejou aos Teus discípulos, essa paz que Tu cumprimentou os Teus discípulos quando Tu apareceu no meio deles, no meio da angústia, venha se manifestar na vida de cada irmão. E que haja paz em meio ao caos, para que aquele haja luz, para que todas as coisas entrem em ordem, venha se manifestar na vida de cada um. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito na minha vida, na vida de cada irmão e que hás de fazer. Fica conosco na continuação desta escola. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. A nossa leitura bíblica, a nossa lição, estamos trabalhando sobre o tabernáculo, uma lição importantíssima, porque o tabernáculo, como nós já vimos, é a expressão, foi a primeira expressão de Deus, do seu Filho amado. Ali está todo o simbolismo, tudo aquilo que Ele queria expressar para nós, Ele colocou como em cada peça, cada medida, cada utensílio, cada coisa que foi feito, exprime a obra redentora, exprime o próprio Filho, relata. Então o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. E hoje a nossa lição é a lição de número 3, dia 21 de abril do ano de 2019. E o tema de hoje é entrando no tabernáculo, o pátio. A primeira coisa, nós vimos que primeiro Deus pede as ofertas. E quais ofertas deveriam ser trazidas? Não era aquilo que o povo queria trazer ou qualquer coisa, mas sim materiais designados que Deus pediu: ouro, prata, cobre, madeira, panos de púrpura, carmesim e cobre, e panos de linho fino e todas as peças, os insumos necessários para a construção da arca. Quando o povo trouxe as ofertas, os insumos, e aquilo já estava sobejando, Moisés pede isso: não, agora já é suficiente. Começam a preparar cada peça, cada utensílio, conforme foi determinada pelo próprio Deus a Moisés no alto do monte. E aí ele capacitou a Oliabe e Bezaliel. Bezaliel era o principal, que Deus o encheu do Espírito Santo e botou como seu ajudante a Oliabe. E junto com mais um grupo de pessoas, começaram, todo homem de coração pronto para as artes, para a carpintaria, aquele que sabia do ofício, que tinha esse dom do ofício e que se colocou à disposição para ajudar Bezaliel e a Oliabe para fazer todas as peças e os utensílios do templo,
Após essas peças prontas, começam agora a montagem, como se deve montar o templo. E hoje nós vamos ver sobre o pátio. Então, entrando no tabernáculo e o pátio. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho de João, capítulo 10 e verso 9, e que diz assim: Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou a porta. Jesus não disse eu sou uma porta, ele disse eu sou a porta. Quando nós vamos ver no decorrer da lição que o tabernáculo só havia uma única porta de entrada pelo átrio, porque as cortinas, nós vamos ver, elas eram costuradas de linho torcido e de uma altura que ninguém poderia enxergar, de fora para dentro, não conseguiriam ver, e linho branco, que representa a justiça de Deus. Então nós não tínhamos como transpor pelas cortinas, pela justiça de Deus, pelas nossas próprias justiças. Mas Cristo se fez, Cristo foi a justiça em nosso lugar, foi o Cordeiro Imaculado, foi a porta que se abriu. Porque a porta só tem sentido num local onde é fechado, onde não consegue se transpor. Porque se não houvesse as cortinas, a porta não haveria sentido. Você poderia passar por outros lados, mas não tem outro lugar. Só existe uma única porta de acesso. E Jesus diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. É tudo que a ovelha deseja: lugar seguro e com pastagens verdejantes para que ela possa se alimentar. E é tudo isso que todos nós cristãos desejamos: adentrar por estas portas e encontrar o nosso Salvador e encontrar descanso para as nossas almas. Nossa verdade prática: para entrar na presença de Deus, no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta: Jesus. Quando nós vamos ver o livro de João, capítulo 10, ele vai trabalhar sobre o ladrão e sobre o mercenário. Ele diz assim: na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, ele é a nossa porta, a única entrada para o átrio, para que tenhamos o acesso ao sacrifício, à pia de bronze, onde vai ser a purificação, e depois o lugar santo e o lugar santíssimo. É a porta. Então ele diz assim: para entrar à presença de Deus no lugar santíssimo, o pecador deve passar por única porta: Jesus. Então esse trocadilho que diz que todos os caminhos levam a Deus, não. Só existe um caminho que leva a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não se engane que todos os caminhos levam a Deus. Não viva uma fantasia que talvez, se eu faço dessa forma, ou pelas minhas obras, ou por isso. Nós vimos aqui, eu já comentei, que o que cercava o pátio, as cortinas, eram de linho fino e torcido. Fino porque era branco, era de material de qualidade. Não é fino de espessura que eu estou tratando, porque a Bíblia diz que ele era de linho torcido. Você não conseguiria rasgar esse pano, porque ele tinha muita resistência, porque os fios eram entrelaçados, eram torcidos entre eles. Então você não consegue romper eles. E assim é a justiça de Deus. Nós não conseguimos transpor a justiça de Deus por nossas próprias justiças. O próprio profeta messiânico Isaías, ele comenta que as nossas justiças são como trapos de imundícia.
E não há nenhum justo, não há ninguém. A palavra de Deus nos ensina que Deus olhou do céu e não encontrou ninguém, nem um justo sequer. Alguém que pudesse ser colocado na brecha, alguém que pudesse dizer, olha, essa pessoa tem a capacidade. Ninguém havia. E a única porta, o único que foi capaz, o Cordeiro Imaculado, foi Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré. E Ele é a única porta. E se você clamar a Ele, se você buscar a Ele de todo o teu coração, Ele se manifestará a você. Eu li no começo de João 21, em João no capítulo 20, no Evangelho de João, e Tomé não estava com os discípulos. E aparentemente Jesus também não estava ali. Aos olhos humanos, talvez, nós poderíamos dizer que Jesus não ouviu aquela conversa. Mas Jesus apareceu de novo e se referiu diretamente a Tomé. Ele disse, toque, Tomé. Jesus sabe da capacidade de cada um. Jesus conhece a necessidade e a capacidade. O que basta muitas vezes é a gente ser sincero e dizer, Senhor, me ajuda. Ajuda talvez na minha incredulidade. Eu já acreditei em tantas coisas e me frustrei. E hoje é difícil eu crer. Porque adquiri resistências. Tira isso de mim, Senhor. Eu preciso te conhecer como a tua palavra diz que tu és. E aí, Ele vem e se apresenta para nós. E passamos a conhecer o verdadeiro Cristo. E uma vez de encontro com Ele, jamais o ser humano é o mesmo. Jamais a história é a mesma. Você não encontra ninguém nas Escrituras que se encontrou com Jesus e se tornou o mesmo. Ontem eu estava conversando com os irmãos ali em casa e nós estávamos conversando e ele falando sobre Zaqueu, porque é um personagem que me chama muita atenção, porque publicano, cobrador de impostos, e era uma pessoa que gostava de dinheiro. E a pessoa, quando tem muita ganância, ele gosta do dinheiro, ele não tem a liberalidade, porque ele quer aquilo para ele. E quando Jesus passa a noite com ele, e talvez no outro dia, no café da manhã, conjecturo eu, não sei, na hora que Jesus está indo embora para seguir o seu caminho, ele olha e diz, olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Mas eu vou pegar metade dos meus bens, da minha fortuna, e vou distribuir aos pobres. Houve uma mudança de mentalidade na vida de Zaqueu. E Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa. Todo aquele que tem um encontro com o Mestre jamais será diferente. Pedro andou 3 anos com Jesus. Mas a mudança se deu quando Jesus está passando com a cruz nas costas. E Pedro tinha acabado de negar e o galo cantou. E quando os olhares se cruzaram, o olhar de Jesus e o olhar de Pedro, ali teve a mudança de Pedro. Há coisas que precisam acontecer na nossa vida. Porque antes Pedro dizia, Senhor, eu vou contigo até a morte. E Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes me negarás. Jesus conhece cada um de nós e Ele sabe. Além dele ser a porta, Ele nos auxilia a entrar por essa porta. Ele passou por aquela situação para que ele realmente conhecesse quem era o Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 27, do verso 9 ao verso 19. E aqui já tem uma palavra de ordem, porque em todos os termos que ele manda tem essa palavra de ordem. Farás. Farás. Também o pátio do tabernáculo, ao lado do meio-dia, para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido.
O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e suas 20 bases serão de cobre. Os cochetes das colunas e suas faixas serão de prata. Assim também, ao lado norte, as cortinas na largura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os cochetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio do lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados, e as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado e suas colunas, e 3 e suas bases 3, e 15 côvados de cortinas do outro lado, e suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma cobertura de 20 côvados, de pano azul e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, e a obra de bordador, as suas colunas 4 e as suas bases 4. Isso aqui é interessante. E à porta do pátio haverá uma cobertura de 20 côvados, de pano azul e púrpura, e carmesim e linho fino, torcido, de obra de bordador, as suas colunas 4 e as suas bases 4. Nós temos 4 evangelhos. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus cochetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada banda de 50, e a altura de 5 côvados de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante de todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Então nós vimos que tem um comprimento aí de 45 por 22,5 e a altura mais ou menos de 2 metros e 2 metros de altura e 25 centímetros. Por isso você não conseguiria, quem estava pelo lado de fora, as tribos que estavam pelo lado de fora, não conseguiriam ver o interior. Só conseguiria ver quem entrava pelas portas e conseguiria ver tudo o que estava acontecendo dentro do pátio. As tribos ficavam para o lado de fora e todas elas organizadas, de forma organizada. As coisas de Deus não têm desordem, elas têm ordem. Cada coisa no seu lugar e se desenvolve no seu próprio lugar, não se desenvolve fora. Então nós temos aqui, como eu li, que haverá 4 linho fino e as suas colunas 4 e as suas bases 4. Nós temos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Tudo aquilo que nós queremos conhecer de Jesus, nós vamos encontrar nesses 4 evangelhos. E eram os 4 pilares que faziam parte da porta, que eles estavam mais recuados e que faziam parte dessa porta. Os 4 pilares. Todas as cortinas, como a gente viu, era de linho torcido. Era uma peça inteira. E aí você não via os pilares que estavam sustentando, só viam as cortinas. Isso também vai ter um significado que nós vamos falar mais à frente. Então a nossa introdução, o tabernáculo ele está pronto, os artesãos fizeram um lindo e precioso trabalho, como a gente já falou, porque eles já tinham feito todas as peças. Quando começaram a montar, tudo já estava pronto. Não foi feito, vai montando um pedaço, depois vai fazendo umas peças, vai montando. Não. Tudo foi montado primeiro. Depois de cada peça, cada utensílio, cada parte da madeira, de tudo aquilo que ia compor o tabernáculo por inteiro, tudo foi feito primeiro. E depois de tudo pronto, se deu início à montagem dele.
Então fizeram um precioso trabalho. Passaremos pela cerca e pela primeira porta. No pátio. Assim a lição revela os 3 tópicos principais. Nós vamos ver o pátio entre as tribos de Israel, a construção da cerca do pátio e a porta do pátio. O pátio tinha uma posição especial entre as tribos de Israel. Nós vamos ver no primeiro tópico. Isso aponta para a necessidade de termos a consciência da centralidade do Pai Celestial em nossas vidas. E no mundo onde múltiplas coisas nos convidam a violar a centralidade divina. A partir do século XVIII, XIX, começou muito a antropologia, muito o estudo do homem e o antropocentrismo, o homem no centro das coisas, não mais Deus no centro. Foi tirando os ditos filósofos agnósticos ou ateus, que não concordavam com o cristianismo, eram anticristãos. Esses começaram a desenvolver esse tipo de pensamento e colocando o homem no centro de tudo. E hoje em dia, em alguns hinos e algumas mensagens, alguns tipos de doutrinas, nós acabamos percebendo isso, tirando Deus da centralidade, tirando Jesus da centralidade das Escrituras, do nosso modo de viver, e colocando o homem satisfazendo o seu próprio ego e o seu próprio desejo. Por isso devemos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos e com aquilo que colocamos em prática, se Jesus está no centro ou não. O tabernáculo representa um grande símbolo espiritual para o povo de Israel. Ali, Deus se centralizava no meio do seu povo. E ele esperava que essa nação reconhecesse isso. Nessa perspectiva, estudaremos acerca da posição do pátio do tabernáculo entre as tribos de Israel. Descreveremos a construção da cerca do pátio e conheceremos mais sobre o sentido da porta principal do pátio. Cada imagem nos revelará um valor espiritual edificante concernente à obra expiatória de Jesus Cristo. Então nós vimos aqui, que conheceremos mais sobre o sentido da porta principal do pátio. Por que a porta principal? Porque era a porta de entrada. A porta de entrada que te dava direito de passar pelo altar do sacrifício e a pia de bronze. Depois teria mais uma porta que daria entrada ao santo, ao lugar santo, que já é dentro do tabernáculo em si. E depois tem mais uma entrada, que é o Santo dos Santos, onde haveria um véu, e somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, primeiro oferecia sacrifício pelo seu pecado, e depois ele tinha o direito de entrar e oferecer pelo povo, uma vez por ano. Agora, com Cristo, o véu rasgou-se de alto a baixo. E nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, como está escrito lá em Hebreus. Mas que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então chegamos, pois, com confiança ao trono da graça. Não é o trono do juízo, não é o trono da justiça, é o trono da graça, do favor imerecido. Onde muitas vezes nós não merecemos, mas ele nos concede. Então nós vimos aqui que a porta principal, por que principal? Porque era de entrada. Se você não conseguisse passar por ela, se você não a encontrasse, se você não tivesse acesso a ela, você não conseguiria transpor as outras. Essa era a primeira. E cada imagem nos revela um valor espiritual, edificante e concernente à obra expiatória de Jesus Cristo. O pátio entre as tribos de Israel. Quando Moisés distribuiu as tribos em torno do pátio do tabernáculo, estava revelado neste ato um senso de organização divino. O pátio no tabernáculo ficava no centro de todas as tribos de Israel.
era o símbolo de que Deus estaria no meio de seu povo. Isaías 8:14. Então não estava uma tribo cercava o pátio, outra tribo estava mais longe, outra tribo de um lado, outra tribo de outro. Não. Nós vamos ver aqui a posição de cada tribo no tópico 3 aqui. Mas nós vamos ver aqui, então estamos vendo aqui que Moisés distribuiu cada tribo 3 de cada lado. Então 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste, para que cada tribo tivesse de frente ao tabernáculo, e cada um na sua posição, e que cada tribo dessa pudesse saber, ver e conhecer que Deus estava no meio deles, e que ele devia ser o centro de todas as atenções, e que eles deveriam proteger e se guardar para que permanecesse a glória de Deus naquele tabernáculo. As montagens provisórias do tabernáculo. A palavra de Deus mostra que a construção do pátio teve como primeira etapa a montagem da estrutura do tabernáculo no Sinai. Isso ocorreu no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, após a saída do povo judeu do Egito. Êxodo 40, do 2 ao 17. Você vai encontrar a narrativa. Isto é, 14 dias antes da celebração da Páscoa. Do Sinai até Canaã passaram-se muitos anos. Antes de Israel entrar em Canaã, Moisés orientou que o lugar fixo deveria ser estabelecido para o tabernáculo. Inicialmente, a estrutura foi montada em Gilgal. Nós vimos isso em Juízes 4:19, no 5:10, no capítulo 9, verso 6, e também em Juízes capítulo 10, versos 6 ao 43. Depois a transferiram para Siló. Nós vimos isso em Juízes 18:1, que ficava no território de Efraim. Tempos mais tarde, nos períodos de Saul e Davi, e por causa das guerras internas e externas, a Arca da Aliança ficava alojada em lugares diversos, o que demonstrava que o tabernáculo já não tinha localização fixa. Finalmente, Jerusalém foi conquistada por Davi. No reinado de Salomão, o tabernáculo deu lugar ao Templo de Jerusalém, onde o próprio Deus confirmou o lugar e a aprovou com a manifestação da sua glória. Então nós vimos aqui que, enquanto o povo estava em peregrinação para a Terra Prometida, e após a conquista da Terra Prometida, deveria ter um lugar fixo para o tabernáculo, para a adoração, onde todos os seus filhos, os escolhidos, pudessem ir ao tabernáculo e oferecer os seus sacrifícios de expiação pelo pecado, de louvor e adoração, de agradecimento, de libação, que nós vamos ver mais à frente em outras lições, que há vários tipos de sacrifício e vários tipos de oferecimentos a Deus. Então, deveria ter um lugar fixo para que fosse mais propício ao povo ir até lá. Mas por causa das guerras internas, por causa das brigas internas e externas, porque começa-se primeiro internamente as disputas, porque nessa família nós vamos ver que Moisés passou por muitos desafios, que do próprio povo se levantava contra a autoridade, às vezes por causa de inveja, ciúme, e queria o lugar no poder, e aí trazia as dissensões entre o povo. Mas agora, por causa das guerras e confusões, o tabernáculo estava num ponto, no outro. Um lado, no início ficou em Gilgal, e depois passou para Siló, e depois ele começou a andar mais de um ponto e outro. Até que no tempo de Samuel, quando seus filhos vão à guerra, e aí perde, e a arca é capturada, e fica um tempo fora, depois volta, e fica por 20 e tantos anos nas terras, e com Davi. Davi sabia que o mais importante do seu reinado
para que ele tivesse sucesso e prosperidade, era ter a presença de Deus perto dele. E aí ele começa agora a fazer o tabernáculo de Davi, que daí a gente vai ver em outro tempo, que é uma tenda que ele constrói, porque agora não tem só, vai ter a arca da aliança e a sua tampa, o propiciatório. E ele quer a presença de Deus junto dele. Porque até então Saul não se preocupou com isso. E errou por causa disso e tomou lugar que não era seu quando ele quis fazer o sacrifício, porque achou que Samuel estava demorando muito. E a ansiedade e a sua falta o não obedecer o que o profeta tinha falado a ele, e ele tomou uma posição que não era dele, o seu reinado foi passado adiante. Mas Davi sabia da importância. Davi tinha consciência disso e ele queria a presença de Deus perto dele. E aí quando ele conquista Jebus, porque era a única cidade ainda que não havia sido conquistada, era a terra do Jebuseu, era um lugar alto, onde praticamente intransponível. Mas aí pelo lugar das águas, Davi de joelho, conseguiram transpor por ali e entraram pelo meio da cidade e ali conquistaram Jebus, e dali fez a capital, Jerusalém, e onde ele desejou construir o templo e até juntou os materiais, mas Deus não lhe permitiu. A princípio pareceu ser boa coisa ao profeta, mas o próprio Deus falou com ele: não é Davi que vai construir o templo, vai ser o filho, porque ele derramou muito sangue. Mas Davi manteve a arca em Jerusalém, em uma tenda provisória, até que o templo fosse construído. E com Salomão construiu o templo e colocou a arca. E os muros da cidade era para proteger o templo, porque toda a riqueza do povo, a maior riqueza do povo estava dentro do templo. O ouro era todo revestido de ouro por dentro, as peças eram feitas de ouro. Então toda a riqueza de Jerusalém, toda a riqueza do povo de Israel, ele estava concentrado dentro do templo. E além da riqueza terrena, que eram os materiais que foram empregados para a construção e para o adorno, era a presença de Deus através da arca. Então, quando o povo agia de forma correta, obedecia a Deus, ele se manifestava. E quando um dos maiores sacrifícios que foram feitos por Salomão, e ele pede a Deus sabedoria para entrar diante do seu povo, para que pudesse julgar com justiça o seu povo, soubesse entrar e sair diante dele. E Deus disse: porque pedisse coisa boa, eu vou te dar sabedoria, mas também vou te dar riqueza, honra e tudo mais. Então os muros, quando a gente lê sobre os muros, era a cerca que era para proteger esse templo. Então isso nos ensina hoje que nós devemos proteger, guardar aquilo que Deus nos deu. Se guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então devemos fazer muro para que o inimigo não entre e não tente roubar a presença de Deus, aquilo que ele proporcionou a nós. Então nós vimos aqui que daí ela parou em Jerusalém. A posição do pátio do tabernáculo. Para entender a organização das tribos em torno do pátio do tabernáculo, é preciso compreender o propósito divino, resumido em Êxodo 25:8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Conforme está escrito em Êxodo 29, do 45 e 46. Aqui está expressa a vontade de Deus em ser o centro de seu povo. A localização geográfica do tabernáculo, o centro do acampamento e da frente para o oriente, isto é, voltado para o levante do sol, revela exatamente a vontade de Deus em habitar no coração do povo de Israel. Ora,
Ele é quem deve estar no centro do nosso coração. Deus é quem deve dominar a nossa mente e vida. Ora, Ele é quem deve estar no centro do nosso coração. Deus é quem deve dominar a nossa mente e vida. A posição do exército de Israel em torno do tabernáculo. Os exércitos das tribos judaicas estavam localizadas em torno do santuário divino. Agora, de frente para a porta principal, que vai dar para o oriente, o nascente do sol, quando recebe os primeiros raios de sol, estão ali os exércitos de Judá, Isacar e Zebulon. Estavam posicionados na porta principal do pátio do santuário. Juntos, estes exércitos somavam 186.400 homens. Aos fundos, do oeste e do ocidente, na retaguarda do pátio do tabernáculo, estavam as tropas de Efraim, Manassés e Benjamim, que juntas somavam 108.100 homens. Nós vimos isso em Números 2, 18 ao 23. Ao norte, na lateral do tabernáculo, encontravam-se as hostes de Naftali, Dan e Assé. Juntas somavam 157.600 homens. Números 2, 25 e 30. Ao sul, na outra lateral do tabernáculo, estavam os exércitos de Ruben, Simeão e Gade. Ambos somavam 151.450 homens. Nós vimos isso em Números 2, do 12 ao 19. Ao todo eram 603.550 homens, acima de 20 anos de idade, que estavam em torno do pátio do tabernáculo. Isso passava a mensagem de que Israel reconhecia a centralidade de Deus na vida espiritual e social da nação. Assim devemos tê-lo como centro de todas as esferas da vida. Então a posição do tabernáculo ficava no meio de todas as tribos, cada tribo organizada. Nós temos ao oriente, de frente à porta, Isacar, Judá e Zebulon. Nós temos do lado do norte Naftali, Dan e Aser. Nós temos agora do lado sul Ruben, Simão e Gade. E do oeste Efraim, Manassés e Benjamim. Todas as tribos têm a parte à frente dela com o tabernáculo. Não tinha uma que envolvia tudo, a outra estava numa ponta, a outra noutra, não. Cada uma organizada e cada uma centralizada no seu lugar. E para que pudesse ver, entender e reconhecer a centralidade de Deus no meio deles, e que eles pudessem ver as suas ações e saber, olha, devemos cuidar do que devemos fazer, porque Deus está ali no nosso meio, está nos contemplando todas as coisas. E é por isso que devemos saber o que devemos e o que não devemos fazer, porque Deus está ali no meio e é sabedor e conhecedor de todas as coisas, inclusive das nossas motivações e dos nossos desejos. E todos esses homens estavam ali também para que pudessem guardar a presença de Deus, para que o inimigo não pudesse chegar ali para profanar aquilo ali. A construção da cerca do pátio é o nosso segundo tópico. O cortinado de linho branco da cerca do pátio, uma cerca de 45 metros de comprimento, como eu já falei, com aproximadamente 22,5 centímetros de largura, separava o tabernáculo das tribos ao redor. As 60 colunas de bronze, sobre as quais um cortinado de linho branco torcido, de aproximadamente 2,25 metros de altura, sustentava a cerca do pátio. Assim, não se podia ver o que se passava no interior do pátio, senão a cobertura do tabernáculo. Então não conseguiria ver nada o que estava dentro do pátio, porque a cortina de linho branco, como já comentei aqui no início, representa a justiça,
eles não conseguiriam ver o que estava acontecendo dentro, a não ser que eles entrassem pela porta. Então é importante, fica uma mensagem: só há uma porta, Jesus Cristo. Quando nós confessamos os nossos pecados a Ele, quando nós confessamos Ele como nosso único e suficiente Salvador e entregamos a nossa vida a Ele, Ele é a nossa porta, que nós entraremos e sairemos e acharemos pastagens. Então assim não se podia ver o que se passava no interior do tabernáculo. E outra coisa também, havia os pilares que sustentavam essas colunas. Eram cerca de 60 de uma frente e de um lado, e que eram presos todos eles. E essas colunas ficavam pelo lado de dentro, não pelo lado de fora. Quem olhava de fora só via o linho, não via as colunas. Não era cada uma costurada noutra, só via o linho. Então, quando o povo de Israel olhava, o material usado para fazer os pilares não é mencionado. O nosso serviço, ele é importante. O serviço que a gente faz na obra de Deus. A pessoa que nós representamos e apresentamos é importante, mas nós, os servos, nós somos insignificantes. Nós vamos ver isso quando há uma disputa, quando há disputa lá em Coríntios, que começa a dizer, tá, mas eu sou de Apolo, e o outro, mas eu sou de Paulo. Os outros, mas eu sou de Jesus. E começa aquela disputa, como se tivesse. E aí o apóstolo Paulo fala, pelo que planta não é alguma coisa, e nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. O importante aqui é Deus e não nós, os seus servos. Porque se ele não der o crescimento, se ele não der o desenvolvimento da obra, nada acontece. E muitas vezes nós queremos aparecer. Muitas vezes temos aquele... Porque hoje vivemos numa sociedade do selfie. Eu preciso ser visto, o que eu estou fazendo eu tenho que mostrar para que as pessoas vejam e digam e comentem, para que eu possa dar sentido que eu estou existindo nesse mundo. Mas no reino de Deus não. O importante não é o que os homens veem o que você faz. O importante é o que Deus sabe o que você faz. Então é Ele que tem que ver. E você não precisa estar falando para Ele o que você está fazendo, porque Ele vê todas as coisas. E os seus olhos são como chamas de fogo. Nada escapa, nem mesmo as mínimas coisas. E tudo aquilo vai ser galardoado. Um dia, tudo isso vai ser recompensado. Então não ande como o entendimento do mundo, que eu preciso ser visto, eu preciso fotografar, eu preciso dizer o que eu estou fazendo para que as pessoas saibam, para que as pessoas vejam, para que as pessoas ratifiquem isso, para que as pessoas digam, para que possa dar a entender que o que eu estou fazendo tem valor, tem sentido. E eu digo para você que tudo aquilo que você faz no reino de Deus, mesmo que ninguém perceba, mas eu lá na minha congregação eu faço a limpeza, ninguém vê. Cristo está vendo, faça o melhor. Tudo que você fizer, faça para Ele. E Ele no momento oportuno te recompensará. As colunas, as cortinas e os varais do pátio. As colunas de bronze foram feitas de madeiras de acácia e ficavam presas na parte interior da cortina por bases ou placas de bronze colocadas sobre o solo. Já as cortinas eram costuradas uma a outra até formar uma tela bem firme. Por sua vez, os varais encaixavam-se às colunas e o cortinado de cerca. Tudo era metricamente encaixado. Tudo era perfeito. Assim, as colunas, as cortinas e os varais são elementos que didaticamente podem simbolizar a segurança, a estabilidade, a comunhão da vida cristã, produzidos pela obra expiatória de Cristo. Ora,
Em Cristo toda a justiça de Deus foi satisfeita na obra expiatória. Por isso temos a segurança da salvação. Nós vimos isso em Romanos 8, 33 e 39. Estamos seguros em Cristo. João 10, 28 a 30. Depois, a partir desta obra, temos acesso às promessas de Deus, as quais nos dão estabilidade na vida cristã. Romanos 14, 4. Colossenses 3 e 3. Por fim, a expiação de nosso Senhor não apenas salvou-nos, mas abriu-nos a porta da comunhão cristã. 1 Coríntios 12, do verso 12 ao verso 13, e Efésios 2, do verso 12 ao verso 16. Portanto, a semelhança das colunas, cortinas e varais do tabernáculo, a obra expiatória de Cristo nos traz segurança e estabilidade e comunhão na vida cristã. Irmãos que nos ouvem, quando nós temos a certeza da salvação em Cristo, mas como ter a certeza, irmão Fabiano? A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E quando nós temos essa segurança, essa certeza, nós não precisamos da aprovação de ninguém. Nós não precisamos da aprovação do pastor, nós não precisamos da aprovação do líder do círculo de oração, nós não precisamos da aprovação do membro maior da igreja, dos irmãos da igreja, porque nós temos segurança em Cristo, e em Cristo nós sabemos aquilo que nós somos. E aí nós estamos aptos para desenvolver a sua obra. Porque quando estamos inseguros, muitas vezes entramos por muitos caminhos tenebrosos, porque ficamos naquela... nós desenvolvemos algo na obra de Deus, mas quando alguém não diz que aquilo foi bom, ou que Deus estava naquele negócio, ou que isso, ou que aquilo, começamos a duvidar se realmente que aquilo que nós desenvolvemos realmente foi Deus. Porque o outro irmão não falou que aquilo foi. Quando a gente prega uma mensagem na igreja, e aí os irmãos chegam perto, meu Deus, que mensagem linda, foi Deus na tua vida, falou comigo, e aí você fica, né, faz bem até, você fica lá, mas se as pessoas daqui a pouco passam um tempo, e as pessoas não falam mais, fica aquilo, mas será? Será que realmente foi Deus? Será que não foi? Onde é que eu preciso melhorar? Vem uma certa frustração, e aí devemos cuidar. Nós devemos ter certeza e consciência que Deus está conosco e que se o Espírito dele testifica com o nosso espírito, nós não precisamos da aprovação de ninguém, simplesmente fazer a obra. O apóstolo Paulo, quando foi andando em sua viagem missionária e ele foi semeando a semente do Evangelho, muitas coisas ele não viu acontecer. E ele foi caminhando. E a Bíblia nos relata que quando ele volta, ele começa a ver vários crentes por onde ele tinha passado. E ele diz, a obra está prosperando, a obra está aparecendo. Ele tinha certeza e convicção que o Evangelho era o poder de Deus para a salvação. E quando a palavra de Deus ela é exposta de forma simples e verdadeira, ela por si só produz os seus frutos. E é isso que devemos ter consciência. Não precisamos de manipulação para que as pessoas digam, olha como esse irmão fala tão bem. O que precisamos estar preocupado é estar cheio do Espírito Santo de Deus e termos segurança e aí manifestar a obra de Deus nesse mundo tenebroso. Porque as portas do inferno não prevalecem, mas é nós que adentramos essas portas e arrancamos as almas presas e perdidas lá de dentro e trouxemos para diante desta porta, que é Cristo, e a salvação opera, e aí todas as coisas mudam. A cerca de linho fino, a santidade e a justiça de Deus.
A parte reservada na esfera interna do pátio, separada pelo linho branco torcido, revelava a santidade de Deus. Ali, os sacerdotes ministravam os cerimoniais de sacrifícios pelos pecados do povo. Nesse sentido, o pátio do tabernáculo revelava que o pecador não tinha acesso a Deus santo, senão por meio do sacerdote. Deus é santo e justo. O homem carece de santidade e de justiça. No entanto, em Cristo, o pecador é justificado, santificado para a salvação. Esse é o maior milagre que o pecador pode desfrutar de seu encontro com Jesus. Só quem pode justificá-lo e santificá-lo é Jesus. Quando o tabernáculo foi instituído, como a gente já vem falando, ele é uma simbologia. Então, nesse tempo, o sacerdote, você vinha até a porta com um cordeiro, ou com um cabrito, ou com um par de rolinhas, ou com um boi, dependendo a sua intenção, a motivação, o que você precisava ou desejava, se aquilo era para oferta de sacrifício pelo pecado, pela expiação do pecado, ou se aquilo era para louvor a Deus, ou se aquilo era para gratidão, ou por algo que tinha acontecido. Então se levava até a porta. Da porta em diante ninguém mais tinha acesso, só os sacerdotes, que eram da tribo de Levi e dos descendentes de Arão, que poderiam entrar dentro do átrio, e que poderiam até o altar do sacrifício oferecer o sacrifício, e depois passar pela pia de bronze, e depois entrar no lugar santo, e uma vez por ano o Santíssimo. Com Cristo agora não, porque era intransponível ao homem naquele tempo, porque o sacrifício de cordeiros, ele não apagava pecado, ele simplesmente cobria o pecado. Agora com Cristo não, ele apaga as nossas transgressões. Por isso que Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, Cristo agora, como a gente já viu em outras lições passadas sobre a salvação, há um processo. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, e me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, porque a lei mostrava o erro, mostrava o pecado. A lei simplesmente mostrava, não tinha o poder de regenerar. Portanto, o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, porque o homem era corrupto, depois do pecado de Adão, se tornou corruptível, estava enfermo, a lei era boa, só que o homem não conseguia andar por ela. Portanto, o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus envia o seu Filho, em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então agora, com Cristo, nós podemos adentrar por esta porta, porque a porta é Ele. E o sangue que Ele derramou na cruz do Calvário nos dignifica e nos torna justificado e santificado para a salvação. Porque agora começa um processo, porque há um caminho da porta que você passa pelo átrio. Quando você entra pelas portas do tabernáculo, que agora é Cristo, tem o caminho, tem um altar diante de você. O altar do sacrifício, e que Cristo se fez em nosso lugar, derramou seu sangue. Depois do altar do sacrifício que está dentro deste pátio, nós temos uma pia de bronze. 2 peças,
Todas as peças, todos os utensílios e até mesmo o tabernáculo, Deus instituiu uma medida. Todos, menos 2 utensílios, não há medida. Não há medida para o castiçal, simplesmente ele mostrou. Mas Bezaliel poderia ter feito, ele não tinha um tamanho específico. Bezaliel podia ser feito maior, menor. E a pia de bronze também não tinha tamanho. Não tinha varais para carregar para lá e para cá. Diz que é de base firme. E a água que representa a regeneração. Porque não há tamanho de pecado. Não há tamanho de transgressão contra Deus que ele não possa regenerar. A pia de bronze, a água que está dentro da pia de bronze, não há tamanho especificado, mas ela pode, tem a capacidade, Deus deu assim, que poderia fazer do tamanho que queria, porque representa a regeneração, e não há limite para Deus, através da regeneração da palavra, regenerar o homem. O mais vil entre os homens pode ser regenerado. Quando nós vimos a história de Paulo, e ele entende, compreende isso, porque ele sabia sobre as figuras, mas quando o Espírito Santo vem sobre ele, e ele vê que não há, que ele bebe da graça de Deus, que a graça de Deus não tem medida, não tem um tamanho específico. O que tem o mar da graça é você mergulhar nela e você ser regenerado e limpo e feito uma nova criatura. Cristo pode, e através da palavra de Deus. Por isso, irmão, você que pregue a palavra de Deus, porque ela pode regenerar o mais vil pecador. Desculpe. O nosso terceiro tópico, a porta do pátio. A porta do pátio, uma tipificação do único caminho. Para se entrar no pátio do tabernáculo, havia apenas uma porta. Essa porta dava acesso ao local sagrado, onde Deus habitava. Cristo nosso Senhor é a verdadeira porta de acesso para todos os pecadores. Ele mesmo declarou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e achará pastagens. Essa palavra de nosso Senhor confirma toda a doutrina do Novo Testamento, que tem em Cristo o único caminho para que a entrada possível para chegarmos ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Essa porta, portanto, é o único meio de acesso a Deus. Atos 4:12. Efésios 2:18. Temos as 4 colunas que eu falei lá no início e suas bases, uma tipificação do Evangelho. Êxodo 27:16. Destacamos aqui as 4 colunas e suas 4 bases. Essas bases e colunas sustentavam a porta principal do pátio. Esse fato nos faz rememorar os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O maior instrumento que o ser humano tem para conhecer a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, toda a revelação que precisamos saber acerca da pessoa de Cristo está narrada nos evangelhos. Por isso, para ter uma base espiritual sólida e conhecer a pessoa de Jesus, precisamos começar pelos evangelhos. Assim, toda a palavra de Deus, leia toda a palavra de Deus e aguarde no seu coração. Então, toda a narração que precisamos conhecer de Cristo, nós encontramos no livro de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João. As muitas formas de Cristo operar, de agir, dos seus ensinos, de toda a base cristológica, nós vamos encontrar nesses 4
evangelho. Assim como as quatro bases que sustentavam a porta, os quatro pilares que sustentavam a porta, que estavam diante da porta, que as pessoas viam. Para encontrarmos Cristo, nós vamos encontrar nos seus evangelhos. As cores das cortinas da entrada, de diversos tipos: azul, púrpura, carmesim e branco. Eram as cores da cortina da entrada do pátio. Nas Sagradas Escrituras, as cortinas sempre simbolizavam aspectos importantes da fé. Muitas igrejas de tradições cristãs distintas, como as episcopais e as reformadas, e até mesmo algumas pentecostais, observam que se convencionou chamar de calendário litúrgico. Nele, os dias comemorativos são inspirados por cores. Essas práticas estão ancoradas nas comemorações litúrgicas do povo de Deus do Antigo Testamento. Nesse aspecto, podemos destacar, por exemplo, que o azul lembra o céu, o púrpura tem a ideia de realeza, o carmesim lembra a humilhação e sofrimento, e o branco, a ideia de justiça e perfeição. O Senhor Jesus remonta essas cores. Ele veio e foi para o céu. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o justo e perfeito. Foi humilhado e moído pelos nossos pecados. Encontramos isso em Isaías 42:1 e Filipenses 2:5 e 9. Que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual, mas humilhou-se a si mesmo e a servo. E se humilhou até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o glorificou. Deus, sendo rico, tendo todas as coisas, ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser enriquecidos. Nós não temos vida em nós mesmos. Nós temos uma existência. Nós passamos a existir. Nós só vamos ter vida em Cristo. Senão nada faz sentido. Você passa a existir, nasce, vive o tempo e depois morre. E daí? Aonde estarás na eternidade? O único que pode dar vida e vida com abundância é Cristo Jesus. Devemos pensar nisso. A eternidade é tão real e muito mais real do que a nossa existência. Hoje estamos aqui e amanhã nós não sabemos. Mas a eternidade estará sempre lá. E se nós começarmos a ter consciência sobre isso, e buscar o nosso Salvador, e saber que tudo aquilo que Ele fez, para que essa porta estivesse aberta, para que pudéssemos entrar por ela, a única coisa que precisamos fazer é decidir. Hoje está diante de ti. E decidir entrar pela porta ou não. Se você entrar pela porta, você entrará e sairá e achará pastagens. E achará paz. E terá vida. E vida com abundância. Porque só o Cristo pode nos tirar do inferno, do lugar de tormento, e que muitas vezes vivemos nesta vida já esse lugar de tormento, não temos paz dentro de nós. Mas nesse lugar de aflição, se chamarmos a Ele, somos colocados diante desta porta que é Ele mesmo, que Ele nos abriu, um vivo e novo caminho para que possamos entrar e encontrar vida e vida com abundância. Não perca tempo. Não espere o amanhã.
E você que já entrou por esta porta, meu irmão, propague ela, fale dela, mas não só com palavras, fale com atitudes. Creia que Deus capacitará. Creia que Deus te conduzirá pelos caminhos, te dará a palavra certa para que você possa anunciar essa porta de salvação e que muitos venham entrar por ela. As nossas horas se passam. Eu vou ler a nossa conclusão. Nessa lição estudamos a centralidade de Deus em nossa vida por meio da posição do tabernáculo. Fomos estimulados a termos uma base de segurança espiritual por meio da construção do pátio do tabernáculo. E concluímos que o Senhor é o único meio de acesso de Deus através da imagem da porta do pátio. Portanto, sejamos conscientes de que Jesus Cristo se revelou no seu povo como o único caminho para que o pecador alcance a salvação. Ele é o único caminho que conduz à salvação. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu irmão, eu quero deixar os agradecimentos a todos vocês que estiveram conosco ligadinho nas redes sociais e pelas ondas do rádio. Que Deus abençoe, que a Páscoa faça sentido pleno em nossas vidas. A verdadeira Páscoa, o significado dela, a ressurreição de Cristo. Reúne com suas famílias e diga hoje o que dá sentido à nossa vida, à nossa existência, é a ressurreição. E é nisso que nós cremos. E um dia, como Ele é, assim Ele prometeu, nós o seremos. E estaremos com Ele todos os dias. Que momento glorioso não será. Eu quero deixar um abraço à irmã Lorena, que é de Resende, Rio de Janeiro. Ela fala que sempre nos ouve, sempre nos assiste pela rede social, e agora ela está aqui ajudando no 37º Encontro Nacional de Missões, que dará início na próxima semana. As 2 semanas seguintes não teremos as lições da Escola Bíblica Dominical, porque será transmitido o 37º Encontro Nacional de Missões, Gideões Missionários da Última Hora. Você participe, venha, ora, contribua. E a irmã veio lá do Rio de Janeiro para auxiliar, para ajudar, para fazer. Você que pode de perto, ou você de longe que tem disponibilidade e queira vir ajudar a participar, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram conosco e uma feliz Páscoa. Nós vamos orar para encerrar esta lição de hoje. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, daquele que veio em carne e habitou entre nós, evangelizou a Tua palavra, foi até a cruz, Senhor, derramou o seu sangue, entregou a sua vida e ao 3º dia ressuscitou. Está à destra de Ti, Senhor. Muito obrigado. Não temos como agradecer, Senhor. E muitas das vezes nós somos ingratos e falamos e não temos consciência. Mas Deus, que em nosso coração brote que a gratidão, porque a única forma de retribuir algo de bom que alguém faz por nós, Senhor, é a gratidão. Que tenhamos consciência e sejamos gratos, realmente grato, e agimos, Senhor, demonstrando esta gratidão por aquilo que Tu fez por nós.
a salvação. Deus, que hoje as reuniões, Senhor, os cultos, onde a tua igreja se reúne, onde os teus filhos se reúnem para adorar o teu nome, que a tua presença venha a ser notória, que tu seja o centro da nossa vida, assim como tu desejou habitar no meio do teu povo, Senhor. O teu desejo é o mesmo, se relacionar com os teus filhos, Pai. Mas o pecado muitas vezes impede. Mas que os nossos olhos sejam abertos e que sejamos gratos por tudo aquilo que tu já fez. Perdoa as nossas falhas e habita no nosso meio, Senhor, e te manifeste no nosso meio. E assim como os outros povos lá no deserto via que tu era o Deus vivo e que se manifestava no meio do teu povo e temiam, assim aqueles, Pai, que não te conhecem e não te veem, possam ver que tu se manifesta no nosso meio e que desejam estar junto, e que possamos, Senhor, conduzi-los até a porta, que é tu, Senhor, para que eles possam entrar e achar pastagens. Que nós não viemos ser empecilhos, Pai, que nós não viemos ser obstáculos para que as pessoas não possam encontrar a porta que é tu, mas que viemos ser facilitadores, filhos teus e facilitadores. Deus, nós oramos pelo congresso, pelas caravanas, pelos irmãos que vão vir, vão contribuir, vão ajudar, a cada equipe, a cada um, Senhor, que está ligado, aquele que desempenha a função talvez que mais aparece, e aquela função, Senhor, que muitas vezes passa despercebido. Que a tua bênção e a tua cobertura venha estar sobre cada um deles. Muito obrigado por este dia, Senhor, e fica na continuação com cada irmão, em nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor, meus irmãos, e que Deus abençoe, e feliz Páscoa. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir. Escola Dominical. Atenção, gideonitas! Solicitamos que todos os que dependem de medicamentos controlados que tragam consigo os mesmos para estes dias, pois estamos com algumas dificuldades de aquisição dos mesmos, como temos feito em anos anteriores. Deus vos abençoe grandemente. A fé é o firme fundamento. Vem aí! 37º Congresso Internacional de Missões dos Gideões Missionários da Última Hora, com o tema Gideões, ajude-nos a salvar os que estão sentenciados à morte. de 27 de abril a 6 de maio de 2019. Preletores, renomados pastores do Brasil e exterior. Todos os ganhadores de alma da igreja primitiva eram batizados com o Espírito Santo. Esse é o poder miraculoso de Cristo, sabe por quê? Porque os soldados estavam equipados para a batalha missionária.
Mas Deus procura homens e mulheres. Missionário, Deus está te calçando para uma grande obra. Vamos caminhar muito. Nesta noite glorifique o nome do Pai por causa do seu poder, por causa da sua glória, por causa da sua santidade. Ele que recebe de nós o louvor. Abrilhantando nos louvores, banda Gideões e diversos cantores. Preciso me apaixonar, amar esta gente. Local, Ginásio de Esportes Irineu Bornhausen e Pavilhão dos Gideões Missionários da Última Hora. Cidade de Camboriú, Santa Catarina, no sul do Brasil. Maiores informações, DDD 47 3404 8700, WhatsApp 991 70 9100, www.gideões.com.br ou através do e-mail radiovozmissionaria.oc@gmail.com. Faça já a sua caravana. Ore, divulgue e participe. O chão de Deus, a semente do Evangelho, das boas novas de salvação. Hoje faltam apenas 6 dias para o grande congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, na cidade de Camboriú, Santa Catarina. Nossa história é um desafio para o Brasil e o mundo. Amar sim, abandonar jamais. Eu sou pastor Zilmar Melquim João Miguel, presidente dos Gideões Missionários da Última Hora. Nós estamos trabalhando a todo vapor, já está quase tudo pronto, e eu convido você para o 37º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. 27º Congresso Internacional de Missões dos Gideões Missionários da Última Hora, de 27 de abril a 6 de maio de 2019. Esperamos vocês aqui. Façam a caravana, vem para Camboriú. Estamos trabalhando para recepcionar você. Vem pra cá você também. Atenção para este comunicado. Os anúncios comerciais e as publicidades veiculadas em nossas emissoras são de responsabilidades exclusivas de nossos anunciantes. E você que vai participar do Congresso Gideões em Camboriú, venha conhecer e se divertir no Beto Carreiro World com um valor super especial, apenas R$80 ou 5 vezes de 16. Compras até 11 de maio e utilização de 28 de abril a 12 de maio. Ligue para 47-3261-2222 ou acesse betocarreiro.com.br/Gideões. Consulte regulamento no site. Beto Carreiro World, a fantasia que te leva. Bom dia, como é bom estar em sua companhia.